Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um importante sofista. Esse pensador do quinto século a.C., ele nasce no ano de 460 e vem a falecer no ano de 400 a.C. Me refiro a Hípias de Elis. Lembrando, claro, que essas datas de nascimento e morte são supostas, não quer dizer que ele realmente nasceu e faleceu neste ano, porque pensadores muito antigos, nós não temos muita certeza sobre seus dados biográficos. Inclusive, o Hípias, pouco ou nada sabemos de sua vida, e mesmo de sua obra. O que nos chegou foi por intermédio de terceiros, basicamente. Ele viajou muito, como os demais sofistas. Viajou por Atenas, onde esteve como embaixador no ano de 421 a.C. Viajou por várias outras cidades. Ele foi escolhido como embaixador para representar os interesses de sua cidade, Elis, daí ser Hípias de Elis. E também atuava como professor itinerante, como os demais sofistas. Visitava as cidades e quem tinha dinheiro pagava pelos seus ensinamentos, que variavam desde a arte da oratória, retórica, a qualquer conhecimento que você tivesse interesse em pagar. Matemática, filosofia e por aí vai. Inclusive, o Hípias se vangloriava de conhecer praticamente tudo que existia à sua época na civilização grega. Ele tinha um conhecimento realmente enciclopédico. Nós podemos, inclusive, afirmar ser ele um polímata, que é aquela pessoa que domina várias e distintas áreas de forma profunda, é um expert em várias áreas diferentes do conhecimento, um polímata. Ele tinha então também uma grande capacidade de memorização, tanto que chegava a ensinar técnicas para memorização. Tinha cursos para melhorar a memória de seus alunos, que nós chamamos de mnemotécnica. Existem várias técnicas válidas, atuais até hoje, que servem para você poder memorizar qualquer coisa. Nós não sabemos quais as técnicas que o Hípias usava. Nós temos relatos que ele era capaz de memorizar 50 nomes em ordem, chegar a apresentar 50 pessoas a ele naquele momento, desconhecidas, ele memorizar os 50 nomes e depois repeti-los. Fulano, Beltrano, Ciclano. Bem, como eu disse, nós pouco sabemos da sua vida, da sua obra, mas o que nós sabemos provém basicamente de duas fontes, o Platão e o Xenofonte. Do Platão, nós temos 3 livros, 3 diálogos, 2 inclusive com o nome dele, Hípias Maior e Hípias Menor, e o outro com o nome de Protágoras. Olha, a obra de Platão é muito deliciosa de ser lida. São diálogos, conversas, geralmente é o Sócrates que está ali conversando com alguém. Vale a pena ler. Você, de repente, ler esses livros que eu citei. O Hípias Maior, o Hípias Menor e Protágoras. Uma leitura bem fácil. Além dele atuar como sofista, conhecer a filosofia, conhecer, inclusive, até as roupas dele. Teve uma vez que ele foi numa solenidade e todas as roupas que ele estava usando foi ele mesmo que fez. Ele conhecia, dominava a arte, não só de fazer as roupas de vestir, mas até os sapatos. Até os sapatos ele sabia fazer, ele dominava tudo e se vangloriava disso. Mas além disso, ele era também um grande matemático. Ele teve estudos matemáticos profundos, inclusive se dedicou a estudar um dos 3 grandes problemas matemáticos da antiguidade, o da quadratriz, da trissecção do ângulo, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu teria de dar uma aula de matemática sobre isso e precisaria inclusive fazer uma representação com movimento para explicar. Mas vocês têm uma ideia que ele teve um desenvolvimento também forte nessa área da matemática. E com relação às suas ideias, nós podemos pegar o Hípias juntamente com o Protágoras, num dos diálogos de Platão, e analisar o seu pensamento sobre o bem e sobre o mal, o que é bom, o que é mal.
tá? A distinção que o Hippias faz em relação a isso. Que basicamente ele separa, tá, bom e mal em relação à natureza, a physis, tá, ou em relação à lei, o nomos. Vamos analisar isso. Em relação à natureza, a physis, algo é bom, algo é mal, tá, mas de modo válido por toda a eternidade. Trata-se de algo que seja bom ou mal, mas que seja tal de modo necessário, de modo universal, permanente, porque é de acordo com a natureza, com a physis. Agora, se for de acordo com a lei que algo seja mal, tá, ou bom, se for de acordo com o nomos, tá, o nomos é mais que lei, gente. Nomos é o que é aceito, consentido na sociedade. Ele é quase que a parte cultural, é a aceitação que uma determinada sociedade entende como certo ou como errado. Tá? Então transcende um pouco a lei. É o que uma determinada sociedade entende realmente que é certo ou é errado naquele momento histórico. É um consenso social nesse tocante. Então, nessa parte do nomos, algo é bom ou mal conforme a lei vigente em cada sociedade. Ou seja, numa sociedade algo é considerado bom, e da outra sociedade esse mesmo algo pode ser considerado mal, e vice-versa. Então, a lei vai variar de sociedade para sociedade. O que vale para um grupo social não vai valer para outro. E também nos tempos históricos. Então, é contingente, não é necessário, é contingente. E é artificial, é variável. Há de variar de um grupo social para outro, inclusive no mesmo grupo social em tempos históricos diferentes. Ainda dentro do nomos, da lei, tá? Algo pode ser visto como bom ou mal. Tá? Vamos pensar da seguinte forma. Toda lei, tá? Seja ela qual for, toda lei humana, porque a lei é obrigatoriamente humana, vai ser uma coação contra a natureza humana. Você está coagindo as pessoas. A lei é uma coação, não é algo natural. Está te obrigando a fazer alguma coisa. E vai proporcionar uma divisão entre os seres humanos. No momento que eu tenho uma legislação, eu separo. Esses humanos são do meu país, eles podem entrar aqui. Esses outros não são do meu país, eles não podem entrar aqui. Eu vou separar os humanos por classes sociais, por país, por bens, por posse, por vários motivos. Então, as leis tendem a desunir. Elas vão provocar desunião. E pode atuar também como uma fonte de poder, mas um poder tirânico, um poder arbitrário, tá, na política. Tá? Veja, a gente vê isso ainda hoje nos nossos dias. Se você pensar na sociedade brasileira, quantas leis não foram feitas de modo a você se sentir constrangido, coagido, de você pensar, poxa, politicamente eu estou sendo tiranizado. Politicamente isso é arbitrário, trata-se de uma lei arbitrária. Então esse poder, tá, vai ser emanado desses nomos, dessas leis. Ainda, agora voltando para a parte da natureza, da physis novamente, em relação ao bem e ao mal, essa distinção, eu posso dizer que aquilo que faz com que os humanos sejam semelhantes entre si, tá, é a natureza. Se por um lado o nomos, a lei, os diferencia, os desune, tá, a natureza os une. A natureza traz união entre os humanos, porque nós todos somos iguais. Não importa de que país ou de que cidade você seja, nós somos seres humanos, nós somos iguais. Então é aquilo que nos faz semelhantes, tá, entre si. E ele diz que a natureza deve ser o único critério de comportamento verdadeiro. Não está na lei, porque a lei é criada pelos homens. Está na natureza, tá? O que seria o comportamento realmente verdadeiro. Daí nós podemos intuir o quê? Uma crítica. Ele está fazendo uma crítica para com as divisões sociais que existem até hoje. Tá? E pensando nos gregos, veja, divisões sociais entre os próprios gregos, tá? E entre os gregos e os demais povos. Mas você pode passar isso hoje aqui para o Brasil também.
tá? O nomos, a lei, vai proporcionar divisões. E ele vai trazer o quê? Vai trazer lá no 5º século a.C. um ideal cosmopolita, igualitário. Isso é interessantíssimo. Você pensar num ideal cosmopolita e igualitário entre os povos, no 5º século a.C. Olha como ele está se antecipando. E aqui nós estamos pensando que nos gregos, em relação a outros povos que não sejam gregos, mas estamos pensando também nos aristocratas, dentro da própria Grécia, e seus escravos. Ou seja, somos todos iguais, independente da função de cada um, porque somos todos humanos. O que nos faz diferentes são as leis, e as leis são artificiais, elas variam de cidade para cidade. Além disso, claro está, como sofista, ele é um educador, um professor, ele há de defender e de enaltecer bastante a educação. Afinal, o ganha-pão dele, o dinheiro, vem através da educação. Então, ele defende a educação. E também, voltando à lei natural deve prevalecer sobre a lei civil. Claro, porque a lei da natureza é onde nós encontramos a verdade, o verdadeiro comportamento. E que a lei civil, ela serve para tiranizar os humanos. Esse é o verdadeiro objetivo da lei civil. Ela nos afasta da natureza e tiraniza os humanos, tá? Obrigando a executar ações contrárias à nossa natureza humana, dentre as quais o afastamento de outros humanos, tá? Por motivos que não são naturais, por motivos que foram criados artificialmente pelas leis de um determinado povo em um determinado momento histórico. Então, este é parte do pensamento de Hippes, tá? Hippes de Elis. Se você gostou, tá? Deixa o teu comentário e lembra que temos um artigo sobre ele nos nossos blogs. Tudo bem, gente? Olha, obrigado pela presença, valeu, até mais!